Olá, tudo jóia? Bom, nessa conversa de hoje, eu queria trazer um tema, eu já falo em outras aulas, mas é um tema extremamente importante em relação à saúde única, à saúde pública e até mesmo à medicina da conservação, que é o SUS. Então, o nosso sistema único de saúde, que é um sistema que rege, né, aqui no Brasil. Antes de qualquer coisa, sei que muitas pessoas têm várias críticas em relação ao SUS, eu mesmo tenho as minhas, eu acho que inclusive as pessoas que trabalham no SUS têm as suas críticas, mas a forma como o SUS é montada e como é trabalhada é extremamente interessante para um país das proporções que é o Brasil. É uma área que coordena, né, a questão de saúde no país, onde a gente tem uma grande parte da população que não vai ter acesso principalmente ao mecanismo, né, do sistema privado de saúde. Então, a gente sabe que antes mesmo da coroa portuguesa vir para o Brasil, já era bem diferente o que existia entre a população e aos nobres, né, aos ricos, com um sistema privado de atendimento, né, com os médicos privados pagos com o próprio dinheiro. Quando veio a família imperial para o Brasil de Portugal, melhorou um pouco, não ficou 100%, mas melhorou bastante. E, ao passar dos anos, vem melhorando de forma gradativa, mas ainda apresenta, óbvio, né, algumas lacunas, né, de conhecimento, não de conhecimento, mas algumas lacunas de melhoria na forma de atendimento para as pessoas. Então, o que eu acho interessante é que não é porque o sistema não é 100%, não tem tudo que deveria ter, que ele não é um sistema bom para a comunidade, para a sociedade. Então, volto a dizer, tem falhas, mas o papel que exerce hoje, o tipo de educação que a nossa população tem, comparado principalmente a outros países, é interessante, né? Então, por isso que vale a pena a gente conhecer um pouco melhor. Bom, um pouco do que vem sendo discutido, né? Então, entre 1923, com a CAPES, até mais ou menos 1986, que é um pouco antes, né, da nossa Constituição, e é nesse 8º Congresso Nacional de Saúde, o Brasil sempre teve um modelo previdenciário. O que é um modelo previdenciário? É um modelo onde se era discutido a possibilidade, né, das pessoas terem uma aposentadoria. Então, a saúde era vista que, tem que entender também o contexto de época, né? Entre 23, então é pós-Primeira Guerra Mundial, a gente passa o mundo pela recessão ali em 29, as quedas da Bolsa nos Estados Unidos, depois a gente passa pela Segunda Guerra Mundial, o planeta tenta se reconstruir, né? Existe uma divisão da Guerra Fria entre o mundo socialista, né, e o mundo teoricamente capitalista, né, em volta dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, nesse cenário, a gente vê uma mudança onde se entende que cada vez mais há uma integração entre os países, então precisa-se também se entender melhor a questão de saúde. Então, que até um princípio era, eu quero trabalhar e quando eu chegar ao final da minha vida, eu quero ter uma boa aposentadoria, começou cada vez mais a ser discutido a questão de saúde, onde a vida das pessoas não é só trabalhar. E durante a sua vida de trabalho, ter saúde para poder usufruir, né, da vida em si. Então, a forma como o mundo vem pensando diferente, né, a partir dos anos 70, a partir das mudanças que ocorreram políticas no Brasil, depois a gente vem para os anos 80, os anos 90, a queda da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, a mudança para um mundo mais globalizado, cada vez mais se discute na questão de saúde integrada e saúde de todos. Então, o SUS, ele vem de um saúde democracia, onde saúde ela se torna um direito a todos. Então, essas questões de discussão dos movimentos sociais dos anos 70 dos anos 80 são importantes. Lembra que a Constituição ela é de 1988, então a gente tem a queda do regime militar, né, a saída do regime militar para o sistema civil, né, as diretas já, as eleições de
Tancredo Neves não assume, quem assume é Sarney. Então, esse período de mudança, ele vem caminhando em paralelo com essa discussão de como sociedade. E quando a gente fala que a saúde é um direito, porque, de certa forma, a visão é que, nós todos fazemos parte da sociedade, não só porque eu tenho poder aquisitivo, não só porque eu trabalho na cidade, mas a pessoa que trabalha no campo, a pessoa que está menos amparada naquele momento, também tem direito à saúde. E essa conquista democrática de sociedade, e ampliando que o conceito de saúde não é o não estar doente, mas é conseguir exercer suas funções, assim por diante, faz com que a gente tenha que repensar como é tratada a saúde como um todo. Então, o Brasil hoje tem um bom sistema, né? É um sistema que precisa de ampliação, mas vem galgando ao longo dos anos essa forma de questionar e melhorar. Para isso, tem que se discutir como sociedade e aí levar para quem tem a força política de deputados, de senadores, de prefeitos, governadores, de presidente da República, para que faça-se a alteração. Então, como é que era antes do SUS? Antes do SUS, o sistema público de saúde atendia apenas quem contribuía, né? Então, eu trabalho para a Previdência Social, quem não tinha direito dependia da caridade. Então, eu trabalho, eu pago uma contribuição, e com isso eu tenho direito. Com o SUS, é para todos. Se alguém hoje for num hospital do SUS, ninguém vai perguntar se contribui ou não. A pessoa será atendida de uma forma muito rápida e eficiente. Antes o SUS ele era federal, mas ele era centralizado. Hoje ele é descentralizado. A gente tem secretarias de educação nos estados, dos municípios, tem secretarias regionais de saúde. Então, antes se pensava muito na assistência hospitalar, aquela de eu estou doente, eu vou para o hospital. Hoje é uma questão de prevenção. Se discute muito mais prevenir, vacinação, com a história do médico da família, com os agentes de saúde. Se discute também recuperar a eficiência dos hospitais, principalmente naqueles casos raros, naqueles casos complexos, e uma reabilitação, que após passado, ou a parte clínica, que na recuperação as pessoas consigam ter um atendimento de qualidade. Então, antes eram mais ou menos 30 milhões de pessoas que tinham acesso, e após a criação do SUS, cerca de pelo menos 140 milhões de pessoas. Lembrando que nós somos um país com mais de 200 milhões, então imaginem que pelo menos 60 milhões de pessoas não têm atendimento adequado ao SUS ainda. Então, o SUS é bom, tem falha, pode melhorar, mas a gente tem que reconhecer o que nós temos. Então, o que a gente tinha antes de modelo do SUS, que era centralizado, né, que era um modelo focado no procedimento, eu tenho um modelo de saúde, o meu funcionário, a pessoa que está sendo atendida, se machucou, teve um problema, se atende. A gente passa para o modelo pensando em produção de cuidado, de prevenção. A história de cada 7 dólares, de cada dólar investido em prevenção, eu economizo 7 dólares de cuidados. Então, quanto mais eu trabalho para não ter a doença, melhor para o meu sistema de saúde, menos ele vai ser exigido. Então, o SUS, ele é o sistema do Brasil, ele é uma conquista social, ele tenta promover uma justiça. Eu não estou falando aqui de ideologia política, eu estou falando de questões relacionadas a que qualquer pessoa seja atendida, né? Superar a desigualdade na assistência de saúde à população. Eu não posso ter um procedimento médico para uma pessoa rica diferente de um procedimento médico para uma pessoa pobre. Eu sei que a questão de recurso, de compra de material, muitas vezes é díspare, mas é disso que o SUS trata. Tenta equalizar todo mundo. Então, o SUS é uma política de Estado que amplia os direitos sociais e busca assegurar a cidadania. Então, o SUS não pode ser encarado como uma questão política, onde assegura a eleição, não é nada disso. O SUS ele é encarado como uma forma de tratamento da população de forma igual. Isso não depende de socialismo, de comunismo, de democracia, de nada. Isso depende de uma questão de sociedade. Mesmo que fosse uma ditadura, onde se perde a democracia, as pessoas ainda têm que ter o direito de ser atendido de uma forma justa. Tá? Então, só lembrando que não importa o sistema político, a gente está falando de atendimento das pessoas. Então, o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema, né, que tem 3 níveis diferentes de governo: União, Estado e município.
ele integra, né, o setor privado, que pode ser conveniado, né, junto a esse sistema público. Então, ele trabalha como privado e público em conjunto. Ele é único porque todos dentro do sistema têm uma mesma doutrina. Volto a falar, não é doutrina política, mas é a forma de pensar em relação ao paciente, à população. Tem uma mesma filosofia, não importa se é no Nordeste ou no Sul do Brasil, ou no Norte, no Sudeste, tem que ter a mesma forma, a mesma seriedade de atendimento, e ele é organizado, né? Então existe uma sistemática, uma forma de se trabalhar. É a questão de saúde, a ausência de doença, a tentativa de ter um bem-estar físico, mental, social e econômico, e ele é um exercício pleno de cidadania com felicidade. Então, a pessoa podendo ser ela, né, em qualquer momento, com uma boa condição. Claro que muitas vezes isso é utópico, né? Bem-estar físico, mental, social e econômico. A gente sabe que é muito difícil alcançar os 4 pontos, mesmo que tenha um bom sucesso econômico, tem um problema físico ou mental algumas vezes, ou questões sociais de relacionamento de membros da sua sociedade, da sua comunidade, da sua família, mas é a forma como tem que se pensar. Então, o que tinha, né? O que a gente tem hoje na mão? Então, a gente tem tanto a questão de plano de saúde quanto a questão de SUS. Então, o plano de saúde só tem direito quem adere ao plano, o SUS, qualquer pessoa. O plano só tem direito quem paga, o SUS, ele é gratuito. A finalidade do plano é lucro, a finalidade do SUS é recuperação de saúde e promoção de saúde. No plano de saúde, quem paga mais recebe melhores serviços, no SUS não há discriminação. No plano de saúde, o idoso paga mais caro, no SUS não há discriminação. Quem tem doenças diferenciadas paga mais caro, no SUS não tem diferenciação. Existe uma carência no plano de saúde, no SUS não há essa carência. Só realiza atendimento médico hospitalar, o SUS dá o atendimento integral, no plano não cobre internação em parto, no SUS dá o atendimento integral, no plano há planos que não cobrem exames e procedimentos, o SUS é do começo ao fim, os planos cobrem doenças profissionais, no SUS não há restrição, o plano não tem compromisso com prevenção de doenças, o SUS tem esse papel, aposentados, ex-funcionários, associados, perdem muitas vezes o direito ao plano coletivo, né, ou diminui a eficiência do plano, e o SUS, ele é constante. Então, SUS não pode ser utilizado como ferramenta de governo em questões eleitorais. O SUS é um bem maior que traz um benefício, um diferencial para a nossa sociedade. Então, quem que usa o SUS? A gente tem aí, né, mais ou menos, 190 milhões de pessoas utilizando, dos nossos 120 milhões de pessoas utilizando o Sistema Único de Saúde. Lembre-se que tem uma parte que é relacionada ao privado, então 20% acaba tendo acesso ao privado. É só a gente notar quantos planos de saúde existem no Brasil e quanto cada comunidade gasta com plano de saúde privado. E aí a ideia é fazer a vigilância de saúde sanitária e ambiental, registrar e fiscalizar a questão de fornecimento de medicação, assistência farmacêutica, atenção básica da sociedade, distribuição desses medicamentos essenciais e também medicamentos de uso restrito, trabalhar com banco de sangue, regulação de saúde, serviço de atendimento hospitalar, são mais de 5.900 hospitais credenciados em todo o Brasil, 64 mil unidades de atenção primária, planos privados, eles atendem 38 milhões de pessoas, também prestando um bom auxílio a uma parte da população, e 75% dos atendimentos realizados pelo SUS são considerados de alta complexidade, são complexos são complexos, e alguns desses são de alta complexidade, o que exige grandes equipes, muita droga nova e principalmente um alto custo de investimento. Então, na Constituição de 88, artigo 196, a saúde é considerada um direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, já está na Constituição brasileira esse direito. No artigo 198, as ações de serviço público de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera do governo, atendimento integral com prioridade às atividades preventivas, sem prejuízo aos serviços sociais e participação da comunidade. Então, o sistema
o SUS, a forma como ele trabalha, ele já é regulamentado no artigo 196 e 198 da nossa Constituição. Quais são os princípios? Ele tem que ser universal, integral e equidade, ou seja, é para qualquer um, integra todos e é igual para qualquer membro da sociedade. E são organizados que eles têm uma hierarquização, ou seja, é regional, né? Federal, estadual, municipal. Ele é descentralizado, então eu não preciso ter acesso ao federal para poder responder. Muitas coisas são respondidas, são realizadas no meio do caminho. E também tem uma participação social. Então, o SUS é para todos. Não importa credo, cor, não importa poderio econômico, tanto que a pessoa tem direito ao SUS e ao plano de saúde privado que paga. E quando a pessoa vai ao SUS, a pessoa é criticada. Gente, não. É um direito que a pessoa tem. A pessoa tem direito ao SUS, ela paga por algo a mais e quando ela precisar, ela vai ser utilizada do SUS. É um direito que a pessoa tem. Outro ponto. O fato de eu ter o direito, eu tenho que entender um pouquinho, algumas vezes, os meus deveres. Porque muitas vezes eu tenho o direito de ser atendido, mas por qualquer coisa a pessoa vai e busca o atendimento. Será que às vezes a comunidade não exagera? Isso é outra coisa que tem que ser discutida. Todos têm direito, porém a gente tem que entender melhor como vai ser feito o uso desse recurso. Como ela é integral, né? Então o SUS ele pensa no biológico, no social, no psíquico, no psiquiátrico, né? Em alguns casos psiquiátrico e também no ambiental. Então há uma integração em todos esses níveis para que tenha saúde, ou seja, para que tenha entendimento. Por isso que muitas vezes o SUS lança mão de formas alternativas de atendimento, não só as formas clássicas. Eu não estou dizendo que eu estou de acordo, que eu sou contra, mas existe uma forma diferenciada de fazer atendimento. Creio só que o SUS tem que ser baseado em ciência, porque o atendimento de saúde, nesse caso, é realizado por médicos, enfermeiros e grupos afins. Mas, e mesmo que tenham profissionais de outras áreas ligados ao SUS, tem que ser baseado em ciência. E quando a gente fala de equidade, né, não é dar o mesmo atendimento para todos, mas é dar o atendimento necessário a todos. Então, essa imagem, né, se eu der a mesma caixa a todos, dois verão, um deixa de ver o jogo. Mas se eu der adequado atendimento a todos, todos eles conseguem acompanhar o jogo. Então, a ideia é que todo mundo tenha condições de poder ter um tratamento digno e responder frente a um procedimento, a um problema. Então, essa é a visão do SUS, fazer com que seja de forma de equidade. Então, às vezes as pessoas, mas se uma pessoa tem direito a ganhar um remédio, eu quero ir lá e receber esse remédio também, porque eu tenho direito. Eu tenho direito, mas eu não tenho a necessidade. Para que eu vou receber esse remédio? Se tem outras pessoas que têm uma necessidade muito maior. Então, quando a gente começa a administrar e entender isso, a gente vê o quanto nós erramos perante ao SUS. A regionalização só pelas regiões, né? Então, tem as regionais do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste e, no caso, do Sul, né? Então, Santa Catarina tem a sua própria regional e cada região dentro do estado também tem as suas regionais em relação à saúde. Então, é muito complicado ter a mesma filosofia de tratamento em Santa Catarina comparado, por exemplo, com o Amazonas. Então, quando ele se descentraliza, eu tenho vários locais com pessoas decidindo, com pessoas tomando decisões, se torna muito mais eficiente e muito mais rápido, né, na propagação da saúde nas diferentes áreas. Então, o SUS, ele é uma forma de controle social, né, direito à saúde desafiou ao controle social, fazendo com que todas as pessoas tenham acesso, independente da sua raça, do cor, de credo, de questão social e de todas as outras que a sociedade discute. A gente tem que entender que o SUS é para os indivíduos. E se nesse meio de indivíduos a saúde for e passar pela questão animal, muitas vezes aí é o papel de nós, médicos veterinários, fazermos a intervenção e tentar auxiliar o SUS. Se for determinado que é uma campanha de vacina para determinada enfermidade que tem o risco de sair dos animais e pular para o ser humano, ela é necessária, o veterinário tem obrigação. Entender que a inspeção de alimentos de origem animal tem um papel crucial na saúde da comunidade, é função do médico veterinário exercer. Então, nós também, médicos veterinários, temos um papel em relação à saúde única. Essas estruturas efetoras, né,
do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual e da Secretaria Municipal são amparados por outros regimes, né, por outros grupos, por outras secretarias, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde. Então, a ideia aqui dessa descentralização é ter diferentes pessoas atuando. Não é um cabide de emprego, não é para poder arrumar contrato para parente e nem para aquele cabo eleitoral. É uma forma de descentralizar e ter mais pessoas tomando decisão. Então, o Sistema Único ele foi criado em 1988, ele foi regulado em 1990, né, por uma lei orgânica da saúde. Ele teve a sua operacionalização a partir de 1991, e assim vieram legislações sucessivas, e essa gestão da comunidade com conselhos e conferências de saúde, o ministro e secretário de saúde, a comissão de intergestores, ela vem organizando e mantendo o Sistema Único funcional. Então, a responsabilidade de gestão é importante em relação a quem trabalha, porque apesar de serem, na maioria das vezes, deveriam ser, né, cargos de carreira, mas a gente sabe que muitas vezes tem cargos de comissionados ou indicações políticas. Mas a responsabilização de quem faz a gestão é fundamental. Então, o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilização faz com que cada pessoa que vá fazer alguma intervenção, ela responda, né, caso cometa algum equívoco ou algum disparate. Errar é humano, mas o erro proposital, a pessoa tem que pagar por isso. Então, existe um equilíbrio nas ações, um controle de receitas, um controle de despesas, um controle de pessoal e também a questão da dívida. Então, se essa responsabilidade fiscal é retirada, a gente acaba quebrando o sistema. Então, por isso que as pessoas têm que ter muito cuidado na hora de tomar as decisões nesse sistema. Vou comprar uma nova medicação, vou comprar um novo produto, vou indicar um novo tratamento. Lembre-se que isso tudo é dinheiro que sai do órgão público. Acho e tenho certeza que todas as pessoas merecem o atendimento. Então, é uma pessoa com uma doença rara. Se dentro das condições que o SUS pode, tem que ser gasto dinheiro com esse tipo de tratamento, mas com uma responsabilidade fiscal e social perante esses órgãos. Então, a aprovação da Lei da Responsabilidade Sanitária, ela foi importante para definir as responsabilidades administrativas dos agentes públicos. Então, todo agente que está lá, ele tem uma responsabilidade. As responsabilidades sanitárias de cada um dos atores envolvidos, tentar eliminar o máximo possível de controles formais, definir obrigações administrativas, melhorar o sistema de fiscalização, né, que acaba sendo um dos grandes problemas, um dos grandes entraves, e estabelecer penalidades perante aos erros cometidos pela administração. Então, eu tenho que ter uma organização administrativa, um acompanhamento e fiscalização e uma boa penalidade nos erros cometidos. A lei também de responsabilidade sanitária, ela, além dessa responsabilidade administrativa, ela traz aos agentes públicos, né, com que eles tenham uma responsabilidade, porque a gente entende errado muitas vezes a questão da estabilidade do funcionário público. A estabilidade de funcionário público não é para ele cometer um erro e poder ficar lá. A estabilidade do funcionário público é para ele tomar as decisões independente das questões políticas, mas ele responde juridicamente, ele responde administrativamente, ele tem uma responsabilidade como funcionário. Então, o funcionário público precisa, por exemplo, numa tomada de decisão, onde ele vai conversar com o político, seja um governador, um presidente ou um secretário, onde ele vê a necessidade de fechar o comércio, onde ele vê a necessidade de controlar o deslocamento das pessoas, pensar em fechamento de aeroportos, impedir com que festas ocorram ou indicar o uso de uma vacinação, não pode ser uma questão política. É uma questão extremamente técnica e, para isso, é a proteção que esse funcionário público tem. Mas, caso isso seja cometido um erro proposital, um equívoco todo mundo é passivo, mas um erro proposital, ele tem sim que pagar, tem que ser penalizado. Então, o que é essa vigilância, né? O que é vigiar? É o compromisso do poder público e de sociedade em defesa da vida. Então, a vigilância sanitária é o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, de intervir nos problemas sanitários, né? Circulação de bens, prestação de serviço. E a vigilância epidemiológica, ela é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes da saúde individual e coletiva com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção ao controle. Então, a vigilância sanitária talvez seja aquela mais do dia a dia da prática, da ação de acompanhar e observar, e a vigilância epidemiológica é mais que uma detecção e prevenção através do conhecimento do que está acontecendo para poder indicar uma ação mais assertiva. A responsabilidade municipal, definir e implantar um modelo de ação básica em seu território, regular os contratos de trabalho, manter a rede de unidades básicas, cofinanciar ações de atenção básica, alimentar o sistema com informações e avaliar o desempenho das equipes. Então, o município ele tem um seu papel, porque ele é quem tem um real contato com o cidadão. É muito difícil o sistema estadual ter contato com o cidadão. Quem vai ter o real contato é o sistema municipal. Então, o sistema municipal ele tem a função de receber as normas, aplicar as normas, regular o trabalho, acompanhar os contratos, cofinanciar, ou seja, investir recurso, mas também tem um papel de acompanhar o desempenho das pessoas e fazer uma supervisão. O Estado, ele acompanha a implementação e execução dessas ações, Ele é corresponsável, junto com o município, quanto à utilização dos recursos. Ele tem o papel de coordenar e executar as políticas de qualificação, ele vai acompanhar a qualificação dos recursos humanos, ele ajuda a financiar e ele também apoia a estratégia de avaliação da atenção básica no seu Estado. Então, tudo que for mais amplo, regional, que foge do município, o Estado ajuda. E o federal, ele elabora as diretrizes da política que serão aplicadas pelo município e pelo Estado, ele vai ajudar a financiar, ele tem papel também na formação de recursos humanos e ele tem que ter um mecanismo de propagar, controlar e regular as atividades de atenção básica em conjunto. Então, o desafio para a política de saúde no Brasil é ter uma consolidação desse sistema, principalmente com a articulação política, com intervenção da sociedade de uma forma mais universal, integrar o modelo de desenvolvimento que prioriza as questões sociais, então promover o desenvolvimento, ou seja, interferir na economia, mas sem implicar em problema de saúde e interferir na saúde observando o que acontece com a economia, e também superar as distorções histórico-estruturais do sistema de saúde no Brasil, o que já aconteceu, o que foi melhorado e como dar continuidade nesse processo. Ampliar a base social de apoio do SUS, assegurar o direito que todo cidadão tenha condições de ter acesso, articular os padrões nacionais e políticos com respeito à diversidade regional e as necessidades de superação das desigualdades. Isso é uma questão política que envolve todos os poderes, municipais, estaduais e federais, mas o sistema político ele tem que estar atuando diretamente com isso. Beleza? Então, o sistema de saúde, ele é um sistema no Brasil eficaz, ele é um sistema importante, ele é um sistema que ajuda muito, mas ele acaba tendo setores ineficazes, falhas e problemas, muitas vezes relacionados à burocracia ou a questões humanas. Não necessariamente que o nosso sistema seja falho, mas a execução, onde se coloca o interesse de um em detrimento do interesse de outro e acaba avacalhando. Então, o SUS, ele é legal, ele é bacana, precisa ser melhor conhecido e a gente, como médico veterinário, precisa entender o nosso papel para ajudar nisso, tá bom? Um abraço a todos.